Me lembro exatamente do cheiro da areia molhada que subia do chão quando abri aquele e-mail. Era cedo, antes do sol tocar os telhados de lata de Kandahar. Meu nome é Nathan. Tenho 42 anos. Sou sargento da 2ª Divisão Aerotransportada. Há 4 meses longe de casa, servindo onde os mapas não têm cor, onde a saudade se dissolve no suor. E foi ali, em um silêncio que gritava por dentro, que Beck terminou nosso casamento com um anexo em PDF. O título era quase cínico. Vamos ser adultos sobre isso. A mensagem, 3 frases. Ela já tinha entrado com o pedido de divórcio. Já tinha esvaziado nossa conta conjunta. Já tinha colocado Jeremy, seu novo namorado, dentro da casa onde eu deixei meu casaco pendurado, onde a tigela do nosso cachorro ainda ficava ao lado da porta. Ele li aquele e-mail 2 vezes. Fechei o laptop como quem fecha um caixão. Fui ao chuveiro coletivo. Deixei a água escorrer pelas costas, como se pudesse lavar algo que não saía. Vesti o uniforme. Fui cumprir o turno. E não disse nada. A ninguém. À noite, no escuro do meu beliche, respondi apenas uma palavra. Entendido, não pedi explicações. Não enviei insultos. Não chorei. Não pedi para voltar. Não sou disso. Wilson, meu companheiro de alojamento, levantou os olhos do livro. Tá tudo bem, cara? Só umas coisas de casa, respondi. Ele assentiu, sem perguntas. Só homens em guerra sabem reconhecer o silêncio de outro homem. A verdade, eu não fiquei surpreso. 6 meses antes da missão, algo já estava mudando. Pequenas coisas. Beck parou de perguntar como foi meu dia. Passou a sair tarde do consultório, onde atendia chamadas. Começou a ir à academia, roupas novas, amigos novos. Senhas novas no celular, não a confrontei. Não sou desses que segue, que exige, que pressiona. Mas também não era cego. Observei. E comecei a me preparar, não por raiva, por instinto. Como quem sente que a chuva vai cair mesmo com o céu limpo. Guardei documentos importantes num depósito, do outro lado da cidade. Certidão de nascimento. Escritura da casa que estava só no meu nome por causa do financiamento militar. O relógio do meu avô. A prataria da minha mãe. Abri uma conta separada num banco diferente. Transferi parte do meu salário para lá, aos poucos. Não o bastante para ela notar, mas o suficiente para que, se o pior acontecesse, eu não precisasse começar do zero. Na noite antes do embarque, ela me abraçou no aeroporto. Fique bem, tá? Os olhos secos. Como se estivesse me despedindo de um colega de trabalho, e não do homem com quem dormia há 13 anos. Eu devia ter percebido ali, mas parte de mim ainda queria acreditar que estava errado. Não estava. E o que ela não sabia é que eu nunca começo uma guerra, mas eu sempre termino. Conheci Beck num churrasco em Spokane, 2010. Eu estava entre missões, hospedado na casa de Jason, um amigo de longa data. Ela ria como quem ainda acreditava em verões infinitos. Tinha acabado de sair da faculdade de enfermagem, mas acabou ficando num consultório dentário na recepção. Menos pressão, ela dizia. Nos casamos 8 meses depois. Rápido, talvez, mas a vida de um soldado raramente permite ensaios longos. A gente ama como quem embarca, de mochila cheia e coração aberto. Ela dizia que tinha orgulho do que eu fazia, mas nunca entendeu de verdade. O pai dela era gerente de banco, o irmão, farmacêutico, gente de horários fixos, domingos livres e estabilidade. Ela perguntava quando eu ia arrumar um emprego de verdade. Não via que, depois de 15 anos, o exército não era só trabalho. Era lar, era código, era onde eu funcionava. Compramos nossa casa em 2014. 3 quartos, quintal pequeno, bairro tranquilo, nada grandioso, mas era nosso. A escritura estava no meu nome. Financiamento pelo VAL, Programa de Habitação para Veteranos, mas fiz questão de incluí-la no documento da propriedade, porque é isso que se faz num casamento. A gente compartilha. Até o chão onde pisa, meu pai faleceu 1 ano depois. Infarto, limpando a neve da entrada de casa. Minha mãe partiu 3 anos mais tarde. Câncer de pulmão. Ironicamente, sem nunca ter fumado, eles deixaram algum dinheiro. Nada que mudasse vidas, mas foi o suficiente para pagarmos dívidas estudantis. E para termos algum respiro quando o mundo apertasse,
Fui enviado 4 vezes ao longo do nosso casamento. Iraque 2, Afeganistão outras 2. Cada retorno era mais silencioso. Becky estava sempre mais distante, mais inquieta, como quem voltava ao papel que não queria mais interpretar. Uma vez, depois de eu sugerir renovar o contrato por mais 4 anos, ela disse: "Eu não me casei para ser viúva de guerra. Cansei de estar sempre sozinha." Eu entendi mesmo, mas a verdade é que o exército foi o único lugar onde me senti útil, onde meus olhos encontravam ordem, onde meu silêncio era compreendido. Em 2019, as coisas começaram a ceder de... Fez ligava durante as noites das amigas dela e ela atendia com impaciência. Comentava sobre como Melissa, sua amiga, havia se divorciado e agora vivia a tal da melhor fase. Dizia que nós dois já não tínhamos mais nada em comum. Quando propus terapia, ela riu. Disse que era só uma fase, mas vieram as noites fora. Os fins de semana com colegas que eu nunca conheci. As roupas novas, a academia que ela mal frequentava. Eu devia ter perguntado, gritado, exigido. Mas cresci aprendendo a escutar antes de falar, a observar antes de agir. Então esperei e me preparei, porque meu instinto sussurrava. E na vida que levo, a gente aprende a respeitar o que o corpo sente antes da mente entender. 2 semanas depois daquele e-mail, eu estava no refeitório quando o celular vibrou. Notificação do aplicativo do banco. Um novo saque. $88.500, quase tudo. Nossos anos de economia sumindo com um toque. Coloquei o garfo no prato. Abri o aplicativo. $22,37. Era isso que restava na conta conjunta. A poupança? Vazia. $47 mil transferidos para uma conta que eu nunca vi. Murphy, um dos rapazes da unidade, notou. "Problema?" "Contas", respondi. Ele assentiu e voltou à comida. Ninguém invade a dor de outro homem no meio do deserto. Naquela noite, liguei para o banco da sala de comunicações. Os atendentes não sabiam que estavam falando com um homem cujo chão havia desabado. Apenas diziam números, datas, valores. Beck vinha fazendo transferências pequenas desde o início. Depois, os montantes aumentaram. O primeiro grande saque aconteceu no dia seguinte à minha partida. Desliguei. Fiquei parado no corredor. Ouvia vozes, risadas, homens ligando para suas esposas, para os filhos, para as mães. O mundo continuava a girar. O amor ainda acontecia nas vozes ao redor. Enquanto o meu escorria pelos dedos, Wilson me encontrou encostado à parede. "Ouvi que você parecia um fantasma no jantar." "O que houve?" Ele tinha me salvado uma vez em Kandahar, numa emboscada que quase me levou. Então eu contei. Minha esposa esvaziou nossas contas, mudou o namorado para dentro da nossa casa, mandou os papéis do divórcio enquanto eu patrulhava território hostil. Ele não reagiu com pena, nem com frases feitas. Só perguntou: "Qual é o seu plano?" "Não sei ainda", respondi. Ele assentiu. "Me avise se precisar de algo." Aquela noite não teve sono, apenas vigilância. Abri o laptop. Acessei nosso sistema de segurança residencial. Algo que Beck talvez tenha esquecido que eu podia ver. Um caminhão estranho na garagem. Um homem desconhecido passeando com meu cachorro. Usando minha caneca de café. Vestindo meu moletom do Seahawks. Beck na cozinha, rindo. Na cozinha que reformei com as próprias mãos durante a última licença. Algo gelado se formou dentro de mim. Não era raiva. Era foco. Precisão. Peguei o celular. Fiz uma lista. Ligar para James, amigo do exército que virou advogado. Checar termos do financiamento pelo VA. Contatar sargento sobre possível licença emergencial. Revisar documentos da casa. Investigar refinanciamento que ela mencionou meses atrás. Verificar segurança dos fundos da minha aposentadoria. Eu não me sentia traído. Não mais. Me sentia preparado. Como antes de uma missão. Às 5 da manhã, antes do turno, enviei um e-mail. Assunto: ajuda legal discreta e urgente. James respondeu. 1 hora depois. Me ligue por linha segura. Ao desligar, eu já sabia exatamente o que fazer.
Não precisava confrontá-la, não precisava discutir. Ela havia armado a armadilha. Eu só precisava deixá-la tropeçar no próprio passo. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque se você não se inscrever, em breve você pode não ver mais nossas histórias. Voltei ao solo americano 2 meses depois. Não avisei ninguém, nem Becky. Não mandei mensagem, não telefonei. Apenas desembarquei como quem retorna de uma guerra dentro de outra. A diferença era que, desta vez, eu sabia exatamente onde estava o inimigo. Me hospedei num motel no centro de Spokane. Nome falso na recepção. Pouca bagagem, muita clareza. Encontrei James, meu amigo e irmão, num restaurante simples fora da cidade. Ele chegou com uma pasta nas mãos e olhos que já sabiam demais. Você está um caco, disse, deslizando para a outra ponta da mesa. Me sinto assim, respondi. Abri a pasta. Lá estavam todos os documentos que discutimos. Escritura da casa, comprovantes, bancários e algo a mais. Algo que ele puxou como quem entrega a peça que faltava no quebra-cabeça. Encontrei isso enquanto investigava as finanças, disse ele, e me mostrou um formulário. Era uma aplicação de refinanciamento, com a minha assinatura. Mas não era a minha mão, o traço era impreciso. A inicial do meio estava errada. Ela falsificou isso? Perguntei. Mas a pergunta já sabia a resposta. James assentiu. 3 meses atrás, ela sacou $330 mil da casa usando sua assinatura. Ela falsificou meu nome, fez um empréstimo contra a nossa casa, esvaziou as contas e pediu o divórcio enquanto eu marchava em solo estrangeiro. Ocupada, disse James. E tem mais. Ela colocou o namorado como coaplicante. Jeremy tem 2 passagens por dirigir embriagado e uma condenação por fraude em 2019. Respirei fundo. O que eu posso fazer? Várias coisas, respondeu James. Mas antes, você precisa decidir. O que quer? Pensei. Não em vingança, mas em justiça. Quero o que é legalmente meu e quero que ela entenda o que significa consequência. Então, disse James, aqui está o que faremos. No dia seguinte, passei pela frente da nossa casa. O caminhão de Jeremy não estava, mas o carro de Becky, sim. Estacionei a algumas quadras. Observei. Não toquei a campainha. Não precisava. Tinha um plano. Fui direto ao banco. Encontrei o gerente que havia processado o refinanciamento. Mostrei meu documento militar. Mostrei a assinatura no meu RG. Comparei com a falsificação, o rosto dele empalideceu. Preciso reportar isso imediatamente, disse. Eu entendo. Já registrei boletim de ocorrência, respondi. Naquela noite, Becky me mandou mensagem. Com quem você andou falando no banco? Jeremy disse que alguém fez perguntas. Não respondi. Silêncio também é uma forma de linguagem. 2 dias depois, fui ao cartório. Entreguei a contestação oficial do refinanciamento por fraude. Registrei aviso formal. Nenhum movimento na propriedade sem minha presença. À tarde, Becky ligou. Deixei cair na caixa postal. Nathan, precisamos conversar. O banco ligou sobre a casa. O que você está fazendo? Se isso é sobre o divórcio, podemos resolver como adultos. Como adultos. As mesmas palavras do e-mail. Ainda assim não respondi. Meu silêncio era agora um campo minado. Naquele mesmo dia, James me ligou. Congelaram o dinheiro do refinanciamento. E tem mais. O seu caminhão, o que tem? Jeremy foi parado dirigindo com a carteira suspensa. O veículo foi apreendido. Ótimo, respondi. E dentro do caminhão, encontraram algo interessante. Blocos de receituário do consultório onde Becky trabalha. Não estavam em branco. Fechei os olhos. Ela estava roubando receituários? Ao que tudo indicava, sim. A polícia começou a investigar. Sentei na beirada da cama do motel. Estava indo além do que imaginei. Parte de mim quis ligar para ela, avisar. Velhos hábitos. Mas então lembrei das câmeras, do meu cachorro sendo guiado por um estranho, da minha casa sendo usada como cenário para outra vida, e percebi. Era tarde para arrependimentos e cedo para perdão. Na manhã seguinte, encontrei o investigador de fraudes do banco.
O nome dele era Thompson, baixo, os olhos cansados, gravata, manchada de café. Um homem acostumado com a feiura disfarçada de rotina. Isso acontece mais do que você imagina, disse ele, espalhando documentos na mesa. Cônjuge vai para a missão. O outro vê uma oportunidade. E agora? Perguntei. Congelamos os fundos do refinanciamento, mas temos um problema. Parte do dinheiro já se foi. Quanto? 14.600. Me inclinei. Para onde foi? Não posso revelar, disse ele, com hesitação de quem já ouviu essa pergunta 1000 vezes. É minha casa, meu nome, minha assinatura falsificada, meu dinheiro. Ele respirou fundo, então girou a tela do computador devagar. Como quem mostra uma cicatriz, as transferências estavam ali. Todas para alguém chamado Daniel Spencer, não Jeremy. Outro nome. Quem é Daniel Spencer? Não é comigo, mas seu advogado pode pedir esses registros oficialmente. Liguei para James assim que saí do banco. Daniel Spencer. Repeti. Me dá uma hora. Uma hora depois o telefone tocou. Já sei quem é. Agente imobiliário. Especialista em vendas rápidas, ofertas à vista. Ela estava tentando vender a casa. A ficha caiu como um estalo seco. Provavelmente os depósitos eram pagamentos antecipados. Para acelerar o anúncio. E tem mais, Nathan. Esse tal de Spencer já fez negócios com Jeremy Ryan Jeremy. O namorado? Sim. Fecharam 3 vendas juntos nos últimos 2 anos. Sentei num banco de praça. A cabeça girava. Então não era só Beck me trocando por outro homem. Era um plano, um roteiro. Isso era o quê, James? Golpe planejado? Talvez. Estou pesquisando mais. Mas ouça isso. Jeremy tem um padrão. Já se envolveu com outras mulheres em processo de divórcio ou com maridos em missão. Em todos os casos, o imóvel da mulher foi vendido abaixo do valor de mercado. E sempre com envolvimento de Spencer. Jeremy recebe uma parte. E depois... Beck? Ela sabia? Difícil dizer. Pode ter sido manipulada, ou parte ativa do esquema. Passei a mão no rosto. Não era mais só traição, era uma trama. E outras. Famílias militares podiam estar no meio disso. O que fazemos? Já contatei a Divisão de Crimes Financeiros do FBI. Cruza linhas estaduais. Envolve pessoal militar e uso de financiamento VA. Eles estão interessados. Aquela noite, sentei no quarto do motel com uma cerveja na mão. E um peso no peito que não era tristeza. Era lucidez. Será que Beck me enganava desde o início? Ou será que caiu na conversa de um homem treinado para caçar fragilidades? No fim, talvez não importasse. Meu telefone vibrou. Mensagem dela. Nathan, por favor, me liga. O banco falou algo sobre fraude. E Jeremy foi preso dirigindo sua caminhonete. Não entendo o que está acontecendo. Olhei por minutos. Escrevi. Quem é Daniel Spencer? 3 pontinhos. Digitando. Parou. Começou de novo. Parou outra vez. Enfim, respondeu. Não sei do que você está falando. Escrevi. 14.600. Vários depósitos. Casa à venda, nenhuma resposta por 10 minutos. Então, não é o que você pensa. Desliguei o celular. Não era mais hora de perguntas. Era hora de provas. No dia seguinte, James me ligou. O FBI quer te ouvir. Parece que sua história pode ser o fio que falta para desenrolar essa teia. Chegou a hora, Nathan, de falar tudo. O prédio do FBI em Spokane ficava numa esquina quieta, sem placas grandes, como se a verdade preferisse trabalhar em silêncio. Cheguei antes da hora marcada. Não porque estivesse ansioso, mas porque aprendi que a pontualidade, às vezes, é uma forma de respeito por aquilo que ainda não sabemos. Me chamaram pelo nome de guerra, Mr. Briggs. 2 agentes vieram ao encontro, Patel e Donovan. Nenhum aperto de mão, apenas um aceno curto e direto. Sabiam que eu vinha de um lugar onde os gestos têm peso. Entramos numa sala simples com luz fria e mesa de fórmica. Gravaram meu depoimento. Entreguei todos os documentos que James e eu havíamos reunido. Prints, cópias, fotos da assinatura falsa, extratos bancários, capturas do sistema de segurança, mensagens. A agente Patel examinou tudo com olhos de quem vê padrões.
Isso nos ajuda a estabelecer uma conexão, ela disse. Mostra intenção, repetição. Torna a investigação sobre conspiração, não apenas incidentes isolados. E sobre Becky? Perguntei. Minha ex-esposa. Os agentes trocaram olhares. Ainda estamos determinando o nível de envolvimento dela, disse Donovan. Ela mencionava dificuldades financeiras, pressão para vender a casa. Pensei por um instante. Sim, ela dizia que éramos ricos de fachada, que vivíamos numa casa grande demais para uma vida pequena, que deveríamos nos mudar. Mas nunca falou em refinanciamento. Nunca discutimos isso, ela apenas fez. Blue Donovan anotou. E Jeremy, algum sinal dele antes da sua missão? Nenhum. Ele apareceu depois, como um vulto que cresce enquanto estamos fora. Patel se levantou e me entregou um cartão. Vamos continuar em contato. E por ora pedimos que não confronte sua esposa, nem Jeremy. O caso está crescendo. Precisamos seguir com cuidado. Entendi. Me levantei. Bati continência por hábito, não por formalidade. Há códigos que o corpo carrega mesmo quando o coração já não acredita neles. Aquela noite, voltei ao bairro onde morei por tantos anos. Estacionei 2 ruas antes. Jeremy tinha conseguido tirar o caminhão do depósito. Estava ali de novo, fixo como erva daninha. Becky não estava. O celular vibrou. Mensagem dela. Precisamos conversar pessoalmente. Me encontra amanhã no Riverfront Park. Mostrei a mensagem a James durante o café da manhã. Não vá, ele disse. Nada de bom sai desse encontro agora. Não vou, respondi. Mas quero saber o que ela pretende. Às 9h30, paramos em frente à casa. Às 9h45, Becky saiu, entrou no carro e partiu. Seguia para o parque, o lugar do suposto acerto. E agora? Tá, perguntou James. Agora a gente espera. 20 minutos depois, um carro encostou na entrada da casa. Logotipo de imobiliária na porta. Daniel Spencer. E então Jeremy saiu para recebê-lo, sorrindo. Os dois entraram juntos. Vamos atrás? Perguntou. James? Neguei com a cabeça. Não é preciso. Instalei câmeras internas e externas no ano passado. Tudo sobe direto para a nuvem. Mostrei a tela do celular. Abrimos o aplicativo de segurança. Lá estavam eles, na sala de estar. Spencer tirando fotos. Jeremy apontando as melhorias, as que eu mesmo fiz. As que ela elogiou enquanto sorria para outro. O áudio estava nítido. Listamos até o fim da semana, dizia Spencer. Já tenho comprador. Oferta à vista. Como sempre. 420? Perguntou Jeremy. Listamos por 470. Ele oferece 420. Todo mundo sai feliz. E o marido, Jeremy, quis saber. Becky disse que ele está complicando. Spencer deu de ombros. Militares são todos iguais. Fazem barulho. Mas no fim aceitam o acordo só para calar. Olhei para James. Ele já estava gravando a tela. Cada palavra, cada prova. Enviei acesso ao FBI. Assunto do e-mail. Acontecendo agora. Meia hora depois, vi os carros pretos cercando a casa. FBI. Armas baixas, mas determinação alta. Vi Spencer sair algemado. Jeremy também. O telefone tocou. Agente Patel. Pegamos os dois. Tudo gravado. Fraude, conspiração, tentativa de venda ilegal. Precisamos de mais um depoimento seu. É claro, respondi. E sua esposa chegou à cena agora. Parece abalada. Olhei para o fim da rua. Lá estava Becky, de mãos no rosto, parada no meio do jardim que um dia regamos juntos. O que acontece com ela? Isso depende, disse Patel, do que ela sabia e do que você deseja. Olhei por longos segundos. 13 anos de casamento. Boas lembranças. Antes de tudo isso, quero o que é certo, disse por fim. Nada mais, nada menos. O caso federal avançou com uma rapidez incomum, talvez por envolver militares, ou talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, o sistema enxergou o invisível. Jeremy aceitou um acordo. Entregou nomes, registros, conexões. Spencer também. Eram peças de algo maior, um esquema de 3 estados que mirava famílias como a minha, esposas deixadas para trás, maridos em missão, casas solitárias com valores assináveis. E Becky?
Becky dizia que não sabia de nada, que Jeremy a convenceu de que eu escondia dinheiro, de que eu planejava sumir, que o refinanciamento era a ideia dele. Ela apenas assinava o que lhe pediam. Talvez fosse verdade. Talvez fosse só mais uma história que ela aprendeu a contar a si mesma. No fim, não precisei decidir por ela. Ela mesma ofereceu o acordo. Restituição total dos valores retirados. Nenhum direito sobre a casa. Nenhuma parcela do meu fundo de aposentadoria militar. Uma confissão assinada sobre a falsificação. Em troca, eu não prestaria queixa. E assim foi. Divórcio finalizado 6 meses depois daquele e-mail. Sem culpa atribuída. Sem briga pública. Sem aplausos. Numa manhã silenciosa, recebi uma ligação da agente Patel. Ryan pegou 8 anos. Fraude, conspiração, roubo de identidade. Spencer levou 12. O maior responsável. O cérebro da operação. Obrigado por nos ajudar, ela disse. Mas havia algo mais. Encontramos provas de que esse golpe foi aplicado em outras 11 famílias. O seu caso abriu o padrão. Vai possibilitar que esses lares recuperem o que perderam. Desliguei o telefone. Fiquei sentado na varanda do meu pequeno apartamento alugado. O sol descia lento, tingia as janelas com um laranja tímido. Pensei naquelas outras famílias. Homens que partiram em missão acreditando que o amor, o lar, a promessa estariam à espera. E voltaram para a ausência, para a casa vazia, para os talheres partidos. Eu não havia buscado justiça por todos. Só queria recuperar o que era meu. Mas às vezes a verdade, quando dita com firmeza, tem o poder de libertar mais do que só quem a fala. Meu celular vibrou. Mensagem de Becky. Não era longa. Nunca quis que terminasse assim, Eli. E não respondi. Não por raiva. Mas porque certas histórias não precisam de resposta, precisam de silêncio. E fim. 1 ano depois, vendi a casa. Não conseguia mais pisar nela. Os cômodos falavam comigo de um tempo que já não existia. E havia mágoa demais grudada nas paredes. Usei o dinheiro para comprar uma cabana fora de Missoula, Montana. 2 suítes, 10 acres de terra, um riacho nos fundos. Nenhum vizinho por quilômetros, e me aposentei antes da hora. 20 anos de serviço. Era o bastante. Entreguei o que podia e precisei aprender a voltar. Adotei um pastor alemão. Chamei de Scout. Companheiro silencioso. Vigia da alma, comecei a trabalhar com marcenaria. Peças simples, mesas, prateleiras. Às vezes bancos de igreja para as capelas locais. Nada que chamasse atenção, mas algo que mantinha minhas mãos ocupadas e minha mente inteira. A aposentadoria militar cobria o resto. E o tempo, bem, o tempo cuidava do que o silêncio não conseguia explicar. Alguns meses depois da mudança, recebi uma carta. Não um e-mail, não uma mensagem no celular. Uma carta escrita à mão em papel grosso, cor de creme antigo. O envelope dizia, Fort Worth, Texas, ponto dentro, a letra de alguém que já chorou sobre o papel. Uma mulher. Não dizia sua idade. Apenas, você não me conhece, mas salvou o nosso lar. Ela era esposa de um marinheiro. Ele estava embarcado quando Jeremy e Spencer tentaram repetir o golpe. Os nomes eram os mesmos, as táticas também. A diferença é que desta vez a polícia já sabia o enredo. Porque alguém havia falado, porque alguém havia deixado o silêncio. Pesar nas mãos corretas. Obrigada por ter resistido, ela escreveu, por não ter aceitado calado, por ter feito barulho, mesmo quando seria mais fácil apenas seguir. Li aquela carta 2 vezes. Depois coloquei um ímã sobre ela e a prendi na geladeira. Nos dias em que o silêncio do mato era grande demais, ou quando a lembrança do que fui insistia em bater na porta do que me tornei. Eu olhava para aquela carta e lembrava que alguma coisa boa havia brotado do meio da ruína. Às vezes, Scout corria até o portão como se esperasse alguém, ou apenas o vento. Os cães, ao contrário de nós, não têm pressa de esquecer, mas também não carregam culpa. Na oficina, aprendi a domar madeira, a esperar o tempo certo de cada dobra, a aceitar que algumas fissuras não se escondem, se revelam. São elas que tornam a peça única.
As pessoas da região começaram a me conhecer pelo primeiro nome. Nathan, o do cachorro calado. O das mãos firmes, o dos móveis que não rangem. Ninguém sabia de Becky, nem de Spokane, nem da casa que virou campo de batalha. E eu também não contava. Não por vergonha, mas porque há histórias que só se contam a quem sabe ouvir o silêncio. De vez em quando, James me ligava. Conversas breves. Informava sobre o andamento dos processos, sobre as outras famílias ajudadas, sobre a condenação de Jeremy, que agora cumpria pena longe. E Becky? Ele dizia que voltou a Oregon. Outro consultório. Outra vida. Começo novo, não. A odiei. Não mais. Talvez em algum ponto da estrada ela tenha acreditado que não tinha escolha. Ou talvez tenha se encantado demais com a liberdade oferecida por um homem que sabia manipular rachaduras. A verdade? Já não importava. Ela seguiu. E eu também. Só que em direções opostas, num entardecer qualquer, sentei na varanda com Scout. Ao lado, vento morno, céu limpo, barulho de galhos secos estalando sob os passos de veados ao longe. E pensei, não é que a dor tenha ido embora. Ela apenas se dissolveu num espaço maior. Em algo que parecia paz, mas que talvez fosse apenas aceitação. As estações passaram com a delicadeza de quem sabe que não precisa provar nada. O outono cobriu minha varanda com folhas cor de ferrugem. No inverno, a lareira ganhou voz própria. E na primavera, o riacho nos fundos ganhou pressa, como se quisesse me lembrar que a vida não espera. Não havia mais uniformes pendurados na parede, nenhuma medalha em exposição. O passado agora dormia em caixas fechadas no sótão, ao lado de velhas fotografias e livros que eu já não relia. O nome, Briggs, ainda estava nos meus documentos, mas por dentro eu já não era o mesmo homem que embarcou para Kandahar. Não havia mais missões, apenas manhãs, e nelas um ritual silencioso. Café forte, pão amassado na manteiga, jornal amarelado de ontem. E Scout ao lado, esperando o momento em que eu dissesse vamos, e então caminhávamos, sem rumo, sem farda, sem alarme. Um dia recebi um envelope oficial, o selo do governo. Abri com calma. Dentro, um relatório. Detalhado. Assinado. O caso encerrado. O documento dizia que, graças ao meu depoimento, 11 famílias haviam recuperado parte do que perderam. Algumas, inclusive, evitaram o pior. Havia nomes ali que eu nunca tinha ouvido. Crianças cujos quartos foram poupados de serem esvaziados por mãos alheias. Mulheres que, como Becky, estiveram prestes a se tornar cúmplices do próprio engano. E homens como eu, que confiaram demais, mas que, por um instante, escolheram não se calar. Coloquei o relatório na gaveta ao lado da carta de Fort Worth. 2 versões da mesma verdade. Uma oficial, a outra viva. Às vezes, no mercado da vila, alguém perguntava se eu era de algum batalhão, pelo jeito de andar, pelo olhar quieto. Eu sorria de canto. Já fui. Hoje, só caminho. Uma tarde, enquanto lixava uma mesa de pinho encomendada por uma senhora da igreja local, senti algo diferente. Não era dor, não era lembrança, era espaço. Um tipo de clareza que vem quando o coração para de procurar culpados e começa a reconhecer terrenos. Eu tinha sido traído, mas também tinha sido salvo, não por alguém, mas pelo impulso de não aceitar ser apenas um número, e ali, com a madeira crua entre as mãos, entendi que talvez o perdão não seja o fim da mágoa, mas o fim da necessidade de mantê-la viva. A casa nova era menor, mas o silêncio nela era outro. Não era ausência, era presença sem cobrança. E isso era liberdade. Há dias em que não penso em Becky. Há outros em que penso como se fosse um eco, não por amor nem por dor, mas como se lembrasse de uma vida passada. Um nome antigo, um cheiro que não volta. Não desejo mal. Também não desejo de volta. Ela seguiu seu caminho, fez as escolhas dela, e eu, as minhas. O que me resta é o agora. E o agora, com suas falhas e seus silêncios, tem sido suficiente. Scout envelheceu rápido, ossos mais lentos,
olhar mais profundo, mas ainda me segue pelas trilhas, como se eu fosse o único som que ele reconhece. Recebo poucas cartas, quase nenhuma. Visita. E estranhamente isso me conforta. Há algo de sagrado em se tornar invisível. Como se o universo finalmente te devolvesse ao que você sempre foi por dentro. Certa noite, sentei na beira do riacho. A lua alta, as pedras molhadas, brilhando como se tivessem sido lavadas por dentro. E pensei, não há como voltar. Nem necessidade. O que se perdeu? Talvez nunca tenha sido meu. Não de verdade. O lar que busquei naqueles anos de casamento, entre turnos e promessas, talvez nunca tenha sido uma casa. Talvez fosse este pedaço de terra molhada, esta varanda silenciosa, este cachorro deitado aos meus pés, porque no fim a maior traição não foi o e-mail, nem o dinheiro, nem as assinaturas forjadas. A maior traição foi comigo mesmo, por ter ignorado o instinto, por ter confiado onde já havia sombra, por ter ficado quando o corpo já pedia partida. Mas até isso, virou chão, virou madeira na oficina, virou alicerce de algo que não se constrói com pressa. Hoje vivo com menos, mas respiro mais fundo. Meus dias são feitos de café, serragem e céu. E às vezes, quando o vento sopra da direção certa, quase posso ouvir um sussurro que vem de dentro. Você voltou, não para o lugar de onde saiu, mas para o lugar que sempre foi seu, e isso ninguém pode roubar, ninguém pode trair, ninguém pode falsificar. Isso é só meu.